Tanta gente legal aqui, o Tiago, a Doris, a minha amiga Carla querida. Hoje vai ter muita dica sobre empresas, como a gente pode. Também saudades, Carla. Estou aqui de longe, mas estou sempre sabendo notícias de ti. Ah, Thanks, agora God! foi. Eu consegui tirar você daqui, que você me colocou como sua moderadora. Mas eu tirei depois. Mas não saiu Apertei tudo. daqui. Não? Ai, Ai, que não, bom. saiu não. Ah, que bom. Já tem bastante amigos aqui. As minhas personal stylists, todas aqui, que fazem meus cílios, minhas unhas. A Thaís, a Cida, aqui de Bituba. Vamos ver se a Mari consegue entrar de novo. Então a gente vai começar, gente. Senão vocês não vão poder aproveitar nada, né? Boa noite, Doris. A Zete. Então, gente, vamos ver se a Mari volta a entrar. O nosso assunto hoje é bem interessante, que é sobre o quanto, né, a gente tem que ter respeito, tem que ter honrar interno como externos. E tem dois termos que são muito pertinentes nesse assunto, que é entropia, que é organização, e sintopia, que é desorganização. Então, quem nunca escutou aquele bordão que fala assim que a nossa carne é fraca, né? Então, a gente tende sempre a ir para o lado mais fácil. E crescer dói, e é bem mais difícil, né? A gente olhar com carinho. Então, quando a gente tem uma empresa onde a gente tem um fundador, esse fundador, ele precisa ser honrado para que essa empresa ela flua. Deixa eu ver aqui. Cara vivo. Que pena. A Mari teria tanto para acrescentar. Opa, voltou. Mari, Tô aqui. eu estava Ah, aqui comentando. eu tava te ouvindo, mas você não, eu não poderia, não consegui entrar. Ah, então. Então, vamos primeiro me apresentar. Meu nome é G. Freitas. Eu sou terapeuta sistêmica e terapeuta vibracional. E sei o quanto, né, a elevação de padrão é importante para tudo na nossa vida. Então, eu e a Mari resolvemos fazer essa live. E a gente tem muitas amigas, muitos amigos que têm negócios, né, que são terapeutas, são empreendedores. E o quanto pode ser contribuição, né, Mari? Essa parte sistêmica. Mas a Mari vai se apresentar. Vai lá, Mari. Para quem não me conhece, eu sou a Marisete, as pessoas me chamam de Mari. Eu sou terapeuta sistêmica, sou filha do Rafael e da Naí, mãe da Isabela, da Rafaela e do Walter. São dois anjinhos que têm um lugar muito especial no meu coração. Eu sou irmã, eu sou amiga, eu sou esposa e outras coisas mais que se eu ficar aqui só me apresentando, vai ser a live Vai levar um inteira, tempão. né? Levar um tempão. Gê, eu quero agradecer a você esse convite maravilhoso, essa nossa parceria, né? Que a gente somos amigas que estamos caminhando juntas há já um bom tempo, né? E você sabe que você tem um lugar assim mega especial no meu coração.
Também. A Mari é cheia de conhecimentos. Então, a gente vai conversar hoje justamente sobre essa parte, né, gente? Quando a gente é terapeuta, por exemplo, por que que o meu negócio não vai para frente? Primeiro, a gente tem que honrar os nossos professores, né? Quem nos trouxe o conhecimento. Então, quando a gente honra de onde veio o conhecimento e a gente faz algo de bom com aquilo, já é um jeito de honrar, né, a quem nos ensinou. E tem outras coisas no sistema que a gente precisa olhar com carinho, né? Essas limitações que a gente tem em relação ao dinheiro, em relação a ser mulher. Isso já vem no nosso sistema, né? Já é muito antigo, onde a mulher não podia nada. E onde era muito perigoso, principalmente tu ir para o lado das terapias, né? Eles sempre... isso sempre foi punido, sempre foi muito rechaçado, né? Então, o nosso sistema, na realidade, ele faz isso por amor. Ele coloca obstáculos para que a gente não conclua essa nossa missão, né? Mas é por amor, é um amor cego, mas é um amor que protege, porque os nossos ancestrais, eles não estão muito preocupados com a nossa felicidade. Eles querem preservar a vida, né? E a vida foi preservada, porque estamos todos aqui. Então, quando a gente olha com carinho, com amor, com respeito, para tudo que a gente tem de oferecer para o outro, quando a gente se coloca no lugar de pequeno, né, que mexer com o solo sagrado do outro é muito importante, né, mexer com vidas. E nós somos uma pequena empresa. Nós somos uma pequena empresa, então a gente tem que honrar, né, os fundadores, a gente tem que seguir para a vida com respeito. A Mari é bem-sucedida, ela mora na Suíça, podia contar um pouquinho para nós como é que tu lida com essa parte da Mari profissional, da Mari terapeuta, como que tu consegue lidar com isso de um modo sistêmico, para que tudo flua com respeito e com honra. Bom, primeiro eu olho com muita amorosidade para cada pessoa que chega até mim. Eu honro aqueles que vieram antes dela e faço isso também na vida diária, na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos. Eu sempre dou um lugar muito especial para cada ser humano, para cada pessoa. Eu aprendi que quando você exclui alguém, quando você deixa aquela pessoa para trás, vem tudo contra você. Então você não consegue prosperar. Por quê? Porque você está olhando sempre para aquele que você excluiu, mesmo que seja inconscientemente. Então, e geralmente é inconsciente, né? É inconscientemente. Então eu sempre dou um lugar. Um lugar. Cada pessoa tem um lugar especial no meu coração. Eu não excluo ninguém. Então eu acho que isso é fundamental. Você trazer aquelas pessoas para dentro do seu coração, dar um olhar para elas, honrar as histórias delas com respeito, com amorosidade. E eu sempre digo assim, eu silencio muito nos meus atendimentos, porque é no silêncio que muitas vezes surge coisas que você nem esperava que pudesse acontecer. Né? E na minha vida profissional, eu trabalho com excelência, porque eu olho no vazio, no meu vazio, eu me esvazio por completo para poder entrar no solo sagrado do outro, para poder entrar no sistema familiar dele. Eu entro com honra, eu honro todos aqueles que vieram antes do meu cliente, eu olho para eles com amor e para a história deles e o destino deles, eu deixo com eles. E aquilo que é deles eu deixo ali. Muitas vezes, quando nós atendemos, ou mesmo na constelação, muitas vezes nós não falamos tudo. Porque não precisa ser, tem coisas que não precisam ser ditas. Né? Então, isso também é olhar para o outro com amorosidade.
não falando Sim. tudo. Porque muitas vezes o silêncio, ele vale muito mais do que você querer falar e falar para o cliente, olha, é assim, assim. Não, quando você olha para esse cliente, quando você olha para a história dele e você dá um lugar para cada um, porque a constelação é isso. A constelação é a gente trazer o sistema familiar com as ordens do amor que Bert Hellinger nos deixou assim lindamente, né? É E quando a verdade. gente tem equilíbrio, pertencimento, quando a gente olha que todos pertencem, né? Todos pertencem. A gente não deixa ninguém para trás. E essas leis, né, Mário, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio são necessários em todas as etapas da nossa vida, em várias situações, né? Por exemplo, quando é na família, a gente tem um vínculo que não tem escolha, né? É vinculado e pronto. A gente não escolhe a família que a gente nasceu, né? Mas é um vínculo que é permanente. Enquanto na empresa, o vínculo é condicionado, né? É condicionado a quê? A eu me sentir bem, a eu fazer a minha parte, saber o objetivo, porque às vezes a gente não está numa função de chefia, né? E eles têm lá o peso da responsabilidade deles, mas na família nem sempre a gente sabe qual é o objetivo desse clã. Mas nas empresas a gente precisa saber qual é o objetivo. E também nos nossos negócios. O que eu quero fazer do meu negócio? Como é que eu quero direcionar isso? Né? Então, quando a gente tem ali uma pequena empresa, que pode ser até de uma pessoa, né? Porque na minha empresa eu faço tudo. E só que eu honro da onde que veio o conhecimento, eu honro meu cliente, eu honro meu pai e minha mãe, eu procuro estar no meu lugar, né? Porque o sistema como que funciona, né? É o pai e a mãe atrás da gente, vem a gente, na nossa frente está o sustento, o dinheiro. Porque isso é que te mantém, né? Com saúde, com vida. Depois vem os relacionamentos, para depois vir os filhos. E o que a gente, enquanto mulher, faz, né? A gente nem sempre está na frente dos pais. A gente pode botar os filhos no nosso lugar. Então, a gente já saiu do nosso lugar, da nossa força. Então, nós somos o nosso grande amor. Eu sou o meu maior investimento. Então, eu vou honrar meu pai e a minha mãe, sendo boa para a filha deles, que sou eu. Né? Então, eu tenho que estar forte, eu tenho que estar com a minha parte de estudos, eu tenho que estar segura, para depois eu poder exercer essa profissão com respeito, com honra. Né? Então, assim, parte tudo da gente, né? Vem tudo de dentro. E quando a gente vai com respeito, porque eu estava vendo, tem uma estatística no Brasil que 75% das empresas familiares fecham quando a segunda geração pega. Por quê? Porque eles não honram o fundador, o criador. E aí a gente pensa, não, mas as coisas modernizam. Ainda assim, aquela primeira fagulha, aquela primeira ideia tem que ser honrada. Ela não precisa ser executada, né? Porque os tempos mudam, mas eu preciso honrar. Quando eu acho que aquilo tudo foi feito de um modo antiquado, de um jeito que não dava prosperidade, eu já não estou honrando, né? Então, é por aí que permeia esse entrave que a gente tem com o sucesso. É honrar. E é tão interessante. Eu já constelei uma empresa aqui na Suíça que o filho herdou do pai. Só que ele não honrava esse pai. Não honrava aquilo que o pai deixou para ele. Sim. E o que acontece? Ele tirou todos os quadros, ele tirou o quadro do pai, ele tirou todas as coisas que pertenciam, que dava valor, que dava naquela empresa. E ao retirar o nome da empresa e trocar o nome da empresa, ele, como eu posso dizer... Desestabilizou tudo. Não é desestabilizou, ele tinha uma cláusula que o pai disse, você vai pegar, mas o nome tem que permanecer. Mesmo depois
que eu morra, né? Mesmo depois da Ele minha não morte. honrou essa vontade do Não pai. honrou a vontade, trocou. Quando eu fui constelar, eu perguntei, tinha uns buracos na parede, e eu perguntei para ele assim, o que que tinha aqui? Aí ele falou assim, o quadro do meu pai. E eu constelei a empresa, nós olhamos para tudo, ele olhou para o financeiro, ele olhou para os funcionários, e ele olhou para o avô, porque a empresa foi herdada do pai pelo avô. O avô Sim. passou. E aí eu disse para ele assim, quando Já nós estava na terminamos a terceira constelação, geração, então. já estava na terceira geração. E aí eu disse para ele, quando terminamos a constelação, ele olhou, ele se emocionou muito. E aí veio todos os funcionários honraram o pai, honraram o avô, e toda a ancestralidade, todas as gerações passadas. E aí eu falei para ele assim, onde está esse quadro? Aí ele me disse, está lá no Keller, que aqui é um galpão, né? Como um galpão. E aí eu falei para ele, você teria condições de devolver esse quadro aqui? Aí ele pensou, refletiu. Aí ele me disse, esse quadro me traz muitas lembranças. E eu falei para ele, eternize essas lembranças no seu coração e olhe para o seu pai com amor. Você só vai honrar a empresa do seu pai. A sua empresa só vai aumentar o faturamento, só vai ter sucesso o dia que você honrar o seu pai e tudo que ele fez para que você chegasse até aqui. Honrando o seu pai, honrando a vida que ele te deu e tendo sucesso, seu pai também vai estar bem. E aí ele falou, eu fui embora. No outro dia ele me ligou e ele me disse, Mário, eu coloquei o quadro do meu pai. De volta. Dois contratos foram fechados. Que os clientes estavam já há mais de um mês que não tinham assinado o contrato, que estavam pensando Sim. em desistir. Uma simples honra, um simples fato dele olhar para o pai dele e dizer, sim, pai, tudo isso veio de você. É. E E eu eu te vou fazer algo de agradeço. muito bom com isso, né? De muito bom. Exatamente. É E o sobre isso, honrar, né? a gente sempre se preocupa muito, né? Tem muita gente que vem aqui e diz que não suporta o pai e a mãe. Então, eu sempre converso que honrar não é amar, né? Honrar é aceitar tudo como foi, né? Porque a gente é resultado de tudo que houve. E houveram coisas graves, coisas importantes, coisas mais amorosas, mas é um combo, não tem como separar as coisas, né? Então, sempre tem, eu gosto de falar aquele exemplo do café com leite, que é muito lúdico, que é bem assim. Imagina que o nosso pai é um copo de café e a nossa mãe é um copo de leite. Os dois se conheceram e aí viraram esse café e esse leite no copinho que sobrou. E agora, gente, não tem mais jeito. Não tem máquina no mundo que separe, que vai tirar o café ali do leite. Então, quando eu aceito que não tem como separar, eu vou aceitar esse café com leite que eu sou e vou pegar essa vida, né, que nossos pais fizeram, nós conhecemos o nosso primeiro sucesso, na hora ali da fecundação, a gente já foi, né, a nossa primeira chegada, né, a gente passou ali no... Então, a gente ganhou o primeiro lugar, a gente foi para o pódio. Então, essa sensação de sucesso é só o que a gente precisa. E esse pai e essa mãe, como pai e mãe foram perfeitos, e às vezes não são tão perfeitos assim como homens e mulheres, né? E nós também não somos. E Então, quando a gente até isso. aceita, É e quando a verdade. gente aceita, né, os nossos pais como eles são, com os destinos deles, olhando para eles, não é fácil, mas nós conseguimos olhar para os nossos pais. Eles também foram crianças. Eles também tiveram uma infância, eles tiveram um pai, uma mãe, que também não puderam dar, porque nós podemos dar aos nossos filhos aquilo que nós recebemos. Se eu não receber Exatamente. amor, eu não consigo dar para o meu filho se eu não me curar. Então, quando a gente olha para esses pais, deixa o destino deles com eles, né? Olhando para eles com amor, deixando o destino deles e dizendo, é o seu destino. Eu fico aqui no meu lugar de filho e me posiciono nesse lugar, aí a minha vida flui. E aí eu, como adulta, sigo para a vida.
Exatamente, é que a gente é muito mimizento, né? A gente sempre acha que a mãe do outro cuida melhor, o pai, né? Só que nem tudo é como é no Instagram, né, gente? Lá na casa das pessoas, elas podem não ter o mesmo defeito, mas tem outros, né? Porque não somos perfeitos. Mas tudo parte daquela parte que eu falei para vocês, né? Primeiro vem o pai e a mãe. Sem esse pai e essa mãe, indiferente do que aconteceu, do modo como as coisas conduziram, se esse pai ficou, se essa mãe ficou, eu tenho que aceitar que eles são grandes e graças a eles eu estou aqui. Então é isso que a gente tem que fazer, é honrar essa pessoa sendo feliz e ainda assim, e mesmo assim, honrando mais ainda eles que chegaram primeiro. Né? Então não tem nem como a gente ir para uma vida de sucesso no trabalho, em qualquer tipo de relação, se a gente não honrar esse pai e essa mãe. Eu sei que nem sempre é fácil, é um exercício diário, mas quando a gente percebe que não é amar, honrar, é aceitar, é concordar com tudo o que houve, sem Como questionar. foi, né? Sem Como questionar. foi. Tem um livro bem interessante do Juan Garriga, que são Onde Estão as Moedas? E ali ele ensina pra gente lindamente como tomar as moedas dos nossos pais e seguir para a vida. Um filho toma as moedas dos pais com amorosidade, com amor e segue para a vida. O outro filho, no sonho, ele não toma essas moedas desses pais e ele fica buscando essas moedas nos relacionamentos, que são fracassados, no próprio filho. Então, ele tem, quando ele olha que as moedas que ele procura para ter o sucesso, para ter a felicidade, não está nas outras pessoas e sim nos pais, aí ele vai para a vida. É muito bonito o livro. O livro ensina lindamente como tomar os pais. Sim. Ô Mari, e como que é a tua parte de atendimentos aí na Suíça? Como que tu organiza essa tua pequena empresa? O teu escritório em casa, a tua salinha de atendimento, como que funciona as coisas para ti aí? Online eu atendo em casa e presencial eu atendo, tenho uma amiga que ela me cede o escritório dela quando eu vou fazer alguma constelação. Mas normalmente o meu trabalho é quase todo online. Faz tudo online. Tu atende Online atendo vários países, funciona, então. vários países. E funciona perfeitamente. O online, eu acho que depende muito de quem está constelando, como a pessoa vem para a gente, né? Porque muitas vezes a pessoa vem por curiosidade. A pessoa Sim. vem e aí muitas vezes a constelação não sai como a pessoa deseja. E tá tudo bem. Saiu como era para ter sido, né? E eu trabalho muito no online, muito. As minhas clientes são a maioria no online, nas minhas mentorias. E quando a gente, né, eu percebo isso muito claramente, que a pandemia, ela veio, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que nada é em vão, ou é bênção, ou é lição. Então a pandemia veio trazer, né, essa nova realidade. E eu, enquanto terapeuta vibracional, tenho certeza absoluta que energia não reconhece paredes. Então, muitas pessoas que antes não atendiam online, não faziam curso online, porque não acreditava. Gente, a gente se apaixona online. A energia, ela vai lá para o Japão, né? Uma das técnicas mais antigas era o Reiki, é o Reiki, e o Reiki fez a vida inteira, desde o princípio, fazia a distância, né? E é o que a gente está fazendo agora de um jeito diferente. E eu sempre honro meus ancestrais, sabendo que eles não tinham tantas facilidades, e hoje em dia eu tenho tantas facilidades devido a toda a dificuldade que foi passada. Então, a gente tem que honrar até o que foi ruim, porque o que foi ruim também impulsionou para que a gente estivesse aqui hoje, né? Então, é bem interessante. Se alguém tiver alguma pergunta em relação a empresas, pode perguntar aí. Ô Mari, e
dá uma palhinha pra gente aí nessa questão de relacionamentos, no equilíbrio, que eu acho assim o mais complicado. Eu até vi uma piada que eu achei muito interessante. Eu achei um equilíbrio muito legal no relacionamento. Ela falou para ele que comprou um tênis de 3.000 reais de basquete. E aí o marido falou, nossa, mas tu não joga basquete? Ela falou, nossa, mas tu curtiu uma foto de uma moça de biquíni de tênis, de jogar basquete. Não foi o tênis que tu achou bonito? Aí ele falou, foi o tênis. Então foi um jeito dela equilibrar as coisas. Em vez de ela ficar chateada com ele ter olhado para outra mulher, ela comprou um tênis caríssimo para ela. E aí o equilíbrio foi mantido, né? É um exemplo engraçado, mas que faz parte, gente. É esse equilíbrio que precisa ser mantido em todas as relações. Então, ela se sentiu mal por ele curtir, ela não quis fazer o mesmo, né? Curtir a foto Sim. de um outro homem, talvez até porque ele não poderia ver. Então, ela foi lá e gastou. Comprou algo para Exatamente. ela. E se ficou leve para ela, o equilíbrio foi retornado, né? né? Porque senão, o que que tava? Ele estava em dívida com ela. Ela estava aqui e ele aqui, né? Então, agora equilibrou. Sim. Relacionamento, eu sempre digo, relacionamentos é acordos. Relacionamentos é acordo. E a gente tem que olhar muito para o outro, porque quando nós nos casamos, quando nós nos relacionamos, a gente não relaciona sozinha, né? Vem ali toda uma bagagem, vem tudo atrás. Então a gente tem que honrar, primeiramente, aqueles que vieram antes, né? Igual muitas pessoas vêm falar, eu amo meu marido, mas eu odeio a minha sogra. Como você pode amar um homem odiando a mãe dele? Não tem como. É complicado, né? Tem que agradecer a vida desse homem, né? Tem que agradecer, aí você diz assim, eu sempre digo, ai amor, eu tenho muita gratidão pela sua mãe, pela vida que ela deu para você, porque agora você é meu amor, né? Aí ele fica rindo. Mas é assim, a gente tem que honrar. Eu não digo assim, as pessoas dizem, mas vocês falam honrar, que a gente tem que olhar, mas você não precisa conviver. Exatamente, honrar não é amar. Não é amar, não é conviver. Você não precisa estar lá todo fim de semana na casa da sua sogra se você não dá certo com ela. Mas você tem que respeitar. Respeitar. Eu vou quase todos os finais de semana para casa da minha sogra. Eu amo, porque eu tenho uma boa relação com ela. Ela no lugar de mãe e eu no meu lugar de mulher. No meu lugar de esposa dele. Eu sou a mulher dele. Então eu fico ali bem no meu lugar. Eu olho para a história dele, porque ele já veio de eu falo sobre mim, gente, sobre o meu relacionamento. O meu atual marido, ele teve 2 relacionamentos, outros, mas 2 casamentos antes de mim. Porque eu digo casamento porque ele foi casado no papel, o outro ele teve um relacionamento, ele tem 2 filhos. E não foi fácil no começo. Não foi fácil. E essas mulheres chegaram primeiro, né? E elas chegaram primeiro. Então, o que eu fiz? Eu dei um lugar para essas mulheres. Honrando a história dele com elas e construindo uma nova história. A nossa história. Quando eu olho para os filhos dele, o Colin mora conosco. Então eu olho para a mãe, olho para o meu marido, coloco eles atrás e antes de falar alguma coisa eu olho ali. Claro, eu precisei chegar num nível... A minha irmã, Marlúcia, eu até digo, ela foi assim um pilar fundamental, porque ela me ajudou muito nesse tempo. Né? Então, a gente tem que se curar de muita coisa, né? Tem que se curar. Por quê? Porque quando eu entro em atrito com essa história dele que foi do passado, eu não consigo fazer uma nova história. Então, exatamente. O que eu faço? Eu olho para essa criança com amor, eu olho para ele e digo, a sua mãe é boa. Independente do que aconteceu, ela te deu a vida, que é o mais importante. E agora você tem que fazer algo de bom com ela. Então, eu sempre disse para o meu marido assim, amor, fala sistêmicas. É à noite, quando ele dorme, para ele tomar a mãe, para ele poder ser feliz. E aí nós começamos. E assim, eu oro, eu rezo muito para minha família, para os meus amigos, para ele. Então, eu ensinei que quando ele sente o coração apertado, ele pode fazer oração. Exatamente. Então, são coisas, nós somos os exemplos. Eu sou a figura feminina para ele, mas eu não sou a mãe dele.
E isso eu deixei bem claro. E que bom, né, Mari? Porque se tu tomar o lugar da mãe dele, automaticamente ele vai ficar implicando contigo, né? Foi o que aconteceu. É isso que as pessoas não entendem. Não, porque não que eu queria ser a mãe dele, mas eu queria cuidar, Sim. eu queria proteger, eu queria dar meus pitacos, como diz, né? Falar, você vai fazer isso. Agora não. As ordens quem dá é o pai dele. Só que assim, a casa tem que ser cumprida as minhas ordens, tem que ter regras. No quarto dele ele pode fazer o que quiser, deixar as coisas dele bagunçadas. Faz como ele quiser, no sentido Mas como num ele quiser, ambiente onde está todo mundo, né? Aí tem regras. Aí tem regras. Aí tem os meus limites, aí eu coloco limites e falo assim, assim. E ele respeita. Olha só, a Thaís falou uma coisa ali interessantíssima. Eu não iria ter esse equilíbrio, não. Gente, entre relacionamentos íntimos, afetivos, é muito complicado, sabe? É um exercício diário, é um olhar sistêmico, é a gente saber que quando a gente está no nosso lugar de esposa, no nosso feminino, as coisas fluem melhor. E realmente, gente, quando há uma traição, né? Essa traição não precisa necessariamente ser de corpos, pode ser uma mentira, pode ser outras coisas, né? Que a gente se sente traído. A gente tem que saber que a gente, né? Esse homem, a gente estava equilibrado, ele te traiu. Se tu simplesmente perdoar e ficar com rancor, tu já ficou grande e ele ficou aqui embaixo, né? Verdade. Porque se eu sou grande o suficiente para perdoar uma pessoa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa que faça com que essa traição me deixe leve. Então, se eu vou gastar, se eu vou fazer uma viagem, se eu quero um buquê de flores, um perdão sincero, isso não importa, isso é muito pessoal. Mas esse equilíbrio tem que ser mantido, né? Para que essa relação possa ir dali para frente. Eu acho muito complicado o íntimo afetivo. E a gente ter essa sabedoria, né, de como equilibrar as coisas. Uhum. E na constelação, na visão sistêmica, a gente nunca diz perdoar, né? A gente não perdoa Sim. o outro, porque quando a gente perdoa, quando a gente diz assim, eu te perdoo, eu tô A gente entregando. joga para o outro, né, a responsabilidade. E a gente está sendo arrogante, né? Sim. Então a gente olha para aquela pessoa e diz, eu sinto muito. Eu sinto muito. Né? Que eu entendi depois sobre isso, porque quando eu sinto muito, se refere a mim. Eu sinto muito. Sinto muito, sim. Agora, porque quando eu te perdoo, gente, né, Gê? né? Sempre sobre a gente. Eu jogo também a responsabilidade para o outro. E eu tô dizendo, é tudo culpa sua. É tudo culpa sua. Sim, não fiquei com nada, né? Não fiquei com nada. E relacionamento entre casal. Porque eu sempre digo assim para os meus mentorados, para as minhas clientes: relacionamento de casal é aqui os dois juntos. Ombro a ombro, né? Ombro a ombro. Não existe um que é maior, outro menor. São iguais. São iguais na hierarquia, no equilíbrio, todos pertencem. Então, quando você olha para essa relação, olha para esse homem, porque muitas vezes, o que acontece na relação? As mulheres tiram a força dos homens. E vice-versa, os homens tiram a força das mulheres. Sim. Né? Então, quando você olha para esse homem e diz, sim, você pode, e deixa ele. Porque, assim, as mulheres, muitas vezes, querem ser o homem da casa. Elas tomam um lugar do homem. E esse homem fica sem força, né? Esse homem fica sem força. E aí o relacionamento que tende a fracassar. A mesma coisa quando a mulher vira mãe do marido. Querendo dar as regras, querendo dizer para ele o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Não. Ou até cuidar demais, né, Maria? Às vezes a gente quer cuidar demais, né? E aí o que acontece? Desequilíbrio na relação. Desequilíbrio. As pessoas muitas vezes olham para o marido e dizem assim, esse meu marido é um fraco. Ele se torna um fraco mesmo. Sim. Até a Maria Juliana falou que a nossa amiga de curso, ela falou assim, quando estamos no nosso lugar, temos força. E, gente, não tem lugar mais forte, não mais existe. poderoso que o nosso. E o nosso lugar é bom. Então, a gente tem que estar sempre nessa percepção. Eu estou no meu lugar?
Porque se eu tenho um relacionamento, eu não sou mãe dele, porque ele tem mãe. Mas também não sou filha, né? Porque quando eu estou como filha, eu quero ser cuidada. E quando eu estou como mãe, eu quero cuidar, né? E aí, a relação sexual não tem como fluir, né? Se eu estou casada energeticamente com a minha mãe ou com a minha filha. Por isso que a gente tem que caminhar ali, ó, ombro a ombro, lado a lado, de mãos dadas. Não é o homem na frente e também não é a mulher na frente. Isso é verdade. É essa E eu força, vou né? complementar, gente. Um casal precisa ter sexo. Porque o sexo é a base do relacionamento. Porque é ali que vocês se juntam, é muito importante. Porque tem muitos casais que se afastam justamente por esse motivo, que tem a mulher como mãe, virou mãe, exatamente. perdeu o tesão. Então, não tem tesão que segure, né? Não. Como o Colin ainda é pequeno, ele tem 11 anos, nós quase não saímos. Nós não fazemos programas, nós dois, de dizer assim, vamos para um restaurante nós dois. Não. Quando o Colin vai dormir, eu consegui conciliar. Eu fico ali com ele, a gente toma um vinho. E a gente faz viagem junto com o Colin. E para mim isso tá bom. Até agora tá bom. Por quê? Porque eu tenho o meu tempo de qualidade com ele. Eu durmo com ele. E muitas vezes, o que o meu marido faz? Ele faz home office. E nas quartas-feiras eu não trabalho. Nas quartas-feiras eu estou em casa, porque eu cuido da minha casa. Eu cuido energizo a minha casa. É o dia que eu cuido e faço também para mim. E aí ele faz é o teu office, momento. e a gente é o meu momento. E a gente tem um tempo só nosso. As quartas e quintas-feiras, ele trabalha em casa. E aí, às vezes a gente dorme até um pouquinho mais tarde. Eu faço os meus compromissos só depois de meio-dia, às quintas-feiras. Às quartas, eu sou livre o dia inteiro. Aí eu falo para ele, amor, eu tô livre o dia inteiro para você. Aí ele fala, amor, eu também tenho que trabalhar. Eu falo, sim. E é isso, então a gente vai... Não, é necessário, é necessário. A intimidade, né? Essa cumplicidade com o nosso parceiro é preciso, né? Se você quer viver uma vida, de um relacionamento extraordinário, você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que muitas vezes ceder. Então, assim, eu olhei para o lado dele, eu vi que o Colin ainda tem 11 anos e que eu posso ser maleável nessa situação. Mari, sempre foi assim? Você sempre foi essa mulher assim, que aceitou? Não. Mas por amor a ele, por amor a mim e a nossa relação, primeiramente eu olhei se estava bom para mim. Para mim, porque eu olhava sempre para mim, porque eu fui a filha boazinha, a mulher boazinha. Eu olhava para todo mundo, se tivesse bom. A cuidadora. Outros, a cuidadora. Tem uma síndrome, né? A síndrome da boazinha. Da boazinha. E, gente, eu digo uma coisa para vocês. Ser sistêmica é maravilhoso, porque dizer não é libertador. Gente, eu aprendi a dizer não e hoje eu faço aquilo que me faz bem, que eu me sinto bem comigo mesma. Tu sabe que tu tá honrando muito os teus pais, né, Mari? Porque Sim. tu tá fazendo a filha deles feliz. E muito feliz. Gente, no dia do meu casamento, eu até então, eu ainda sentia muito, porque os meus pais já não estão mais aqui fisicamente, né? E o meu sonho era poder casar com meu atual esposo, meu marido, e vir toda a minha família. Infelizmente não foi assim, mas a gente ainda vai renovar os votos e será. E aí, a minha despedida... Até eu queria ir, né, Mari? Até você era minha convidada especial, lembra? Então, gente, o que eu fiz? Eu comprei 2 balões de coração, escrito o nome pai e mãe. Ah, que lindo. E eu soltei esses balões junto com meu esposo e com 2 irmãs minhas, porque infelizmente as outras não puderam vir. Gente, foi tão lindo. E ali eu deixei os meus pais irem. Eu disse para os meus pais, eu vou honrar vocês sendo feliz nesse relacionamento. Agora eu peço que me abençoe para que eu faça diferente. E eu tô fazendo diferente. Eu vou mostrar a minha foto para vocês, gente. É uma foto que eu tenho aqui no meu escritório. E que sempre que eu olho para essa foto, eu vejo a honra. Olha que linda. Então, pai e mãe. Pai e mãe. Aqui, quando eu soltei esses balões,
eu disse, agora eu faço diferente, honrando vocês e deixando o destino de vocês com vocês. E hoje eu Então, tenho essa vida, sabe? Hoje eu tenho esse olhar diferente. Claro que se eu cheguei aqui, eu não cheguei sozinha. e também muitas curas, né? Há quanto Muitas tempo, né? curas. Essas Há curas quanto acontecem? tempo essas curas? Muito tempo, muito tempo. Então eu tive muita ajuda. Nossa, eu já constelei a Mari muito e a Mari já me constelou muito também. E quando a gente olha para a nossa relação, para a nossa história. Gente, quando a gente fala constelar muito, não, a gente não constela o mesmo tema, tá? A gente olha para temas diferentes. A gente Sim. não, você não pode vir aqui constelar e dizer assim, eu quero constelar o mesmo tema. Não. Nós olhamos para Vou constelar alergias, relacionamento 10 vezes. Não 10 vezes. existe isso. Não, não existe. A constelação você pode fazer depois com temas diferentes, não trazendo Sim, sempre o mesmo tema, né? Eu tinha uma alergia muito forte do sol, né, Gê? E aí a Gê falou, Mari, sim. vamos olhar para isso? Aí eu falei para ela, sim, por que não? E quando deu um olhar, gente, a alergia não tem mais. Eu fui 2 anos consecutivos, né, Gê, para praia, para Itália, não senti nada, não tomei remédio. Então, assim, mas por quê? Porque eu me curei. Eu olhei para dentro de mim e É. Olhou para busquei essa dor, né? para essa dor. Eu olhei para ela e disse assim: Dor, o que que você quer me mostrar? O que que essa É. alergia quer me mostrar? E a constelação veio ali e mostrou, né? É Veio muito ali e lindo mostrou, isso. gente. É porque eu É sentia muito falta do lindo. Brasil, eu sentia falta do sol. Eu honrava o Brasil e honro onde eu vou, todos os países que eu viajo. Muitas vezes eu fiz um curso agora, né? Uma formação Eu durou vi, um ela ano. fez Você um viu? curso e ela ficou com a bandeira do Brasil No atrás. Achei, final fiquei do muito feliz. curso, no dia, eu peguei a bandeira. A professora estava com a bandeira de Portugal e um do Brasil e eu disse para ela: me empresta, porque eu esqueci a minha. E eu honrei o meu país, a minha história, porque aqui na Suíça Deus me floresceu, mas as minhas raízes estão no Brasil e eu honro as minhas raízes. Eu honro as minhas raízes. É. Eu amo o Brasil, a minha história, o que eu construí ali. Só que foi aqui na Suíça que Deus me floresceu. E quando você honra as suas raízes, de onde você veio, você tem sucesso. Mas eu sempre digo assim, as pessoas às vezes perguntam, hoje até numa live que eu fiz com uma outra colega de profissão, E que a tornou Aline está minha aqui. Foi amiga, com a Aline Nóbrega, não foi? que se tornou agora Ela minha está amiga, aqui online com a gente. a nossa história foi bem, ela me convidou, primeiramente foi entre amor e ódio, para você ver o quanto que nós temos que nos curar, né? E quando nós nos curamos, quando nós olhamos de verdade para a nossa história, para os nossos ancestrais, para os nossos antepassados, né? Eu fiz essa formação, como eu estava falando para vocês, foram 8 meses. E durante essa formação, eu tive um aneurisma. E as pessoas olham para mim hoje e dizem assim: Nossa, Mari, como você superou? Através da minha fé, através do meu sentir. Eu perguntava: O que que você quer me mostrar? Para onde eu tenho que olhar? E eu olhei para onde essa dor, por que que veio esse aneurisma, né? E aí eu continuei, fiz a minha formação, eu ficava muitas vezes até 5 horas da manhã acordada, porque a formação foi um tempo online e depois foi presencial. E eu honrei o Brasil nessa formação, eu agradeci a todos aqueles que vieram antes de mim, que não puderam estudar, que não puderam ter o conhecimento que eu tenho. Porque a minha mãe era professora. E a minha mãe, muitas vezes, ela dizia assim: eu deixei o meu trabalho para cuidar dos meus filhos. Mas não é porque ela não amava nós, não é porque ela não amava os filhos, mas ela se sentia presa a, eu digo assim, era como se ela tivesse sentido acorrentada, porque ela não seguiu o sonho dela de continuar sendo professora, fazer uma faculdade. Então, Sim. a cada dia eu honro a minha mãe. Muito, Fazendo muito, cursos, né? muito. Olha Fazendo que. cursos. E aí, gente, eu era a louca do curso. Eu fazia tudo quanto era curso, eu era a louca do curso. E aí Ah, foi eu assim, também fiz eu muito curso. falei, muito, mas aí eu disse, agora é hora de dar tudo que eu tenho, colocar para fora, transbordar na vida de outras pessoas. E é o que eu estou fazendo. Transbordando na vida de outras É. pessoas.
Que coisa boa, né? E quando a gente está no nosso lugar, né, gente? O nosso lugar é bom. Nosso lugar enquanto mulher, É né? A gente vem de gostoso, um né? feminino muito ferido, né? Então, a gente vem de muita exclusão. Então, essas curas, a gente precisa, é preciso ser feito em todos os campos da nossa vida, né? No íntimo afetivo, na amizade, nos negócios, para que a gente vá com força para a vida. E esses ancestrais nos abençoem e confiem que a gente vai fazer diferente, mas assim, ainda assim a vida vai ser mantida. Esse é um propósito assim que realmente tem que ser cumprido, né? E a gente tem que cuidar de nós com muito carinho, com muito amor, cuidar do nosso emocional, do nosso físico, do nosso mental e também do nosso espiritual, né? Para que a Que é gente muito esteja importante. integralmente. E assim, Mari, olha que interessante. Esse teu aneurisma, tu já tinha feito muita cura, né? Então, tu já estava muito no teu lugar. E quando a gente está no nosso lugar, a gente tem força. Tem força e Força de muita procurar força. cura. E outra coisa que eu percebo, gente, nós temos que fazer as pazes com o passado. Porque o passado, a gente não tem como mudar. Então, quando a gente faz as pazes com o passado, aceita tudo como foi, toma todas, né, essas dores para que a gente vá para frente, que a gente aprenda, que a gente não repita esse erro, a gente consegue para o futuro. Para Com ir para o certeza. futuro, a gente tem que fazer as pazes com o passado, com tudo que houve, aceitando, e sabendo que nós somos sombras e luz e que nem tudo foi perfeito e nunca vai ser. Mas graças a essas imperfeições, as perfeições, nós estamos hoje aqui com internet. A mulher tem tantos direitos, ainda não está o ideal, mas já está muito bom, né? Já Com mudou muito. certeza. Então, vamos honrar o nosso feminino, sendo fortes, sendo Honrando as nossas proativas, ancestrais, né? Dando honrando a lugar nossa para elas. mãe, a nossa avó. É isso aí. Porque eu sempre digo, sabe, Gê, quando a gente olha para os nossos pais e muitas vezes os clientes chegam, minha mãe é narcisista, minha mãe não é boa, minha mãe não me deu amor. E aí eu digo sempre, agora você como adulta, você pode dar tudo isso para você e muito mais. Sim. Deixa sua mãe em paz. Nossa, e é um alívio. A gente já repetiu isso várias vezes, mas é um alívio muito grande saber que esse pai e essa mãe deram a vida e foi o suficiente. Se essa mulher é narcisista, não é a nossa mãe. A mãe e o pai deram a vida. Então, eles foram perfeitos. Infelizmente, nós estamos num planeta, né, de provas e expiações e nós também não somos perfeitos, né? Então, assim, pegar essa perfeição de mãe e pai é muito... dá uma leveza, né? Aí a minha mãe é narcisista, quando a gente pensa assim, mas é essa mulher, né? O que ela está honrando, Ele o é um que ser ela está humano, né? tendo. Não deve ser fácil, né? Não, Então, existe mas muitas deixar com ela tudo que é lealdades. dela, né? Deixa com ela o que é dela. É muita Sim, lealdade, é muitas lealdades. Nós somos sim, mais leais que livres. exatamente. Tem também as coisas de cunho religioso, né? Que também o pertencimento é muito forte. Eu sou de Isso é origem verdade. adventista, então quando eu vim para o mundo das terapias, eu também tinha muita resistência. Eu tive que fazer muitas curas através da constelação, de técnicas vibracionais, para que eu também, né, saísse dessa crença que é pecado, que é pesado. E hoje em dia está muito leve essa parte, inclusive com a minha mãe, né, que continua sendo adventista, e eu honro ela, e eu gosto muito de ser quem eu sou, e tudo isso só é possível porque ela me deu a vida, né? Então, mudou bastante para mim, essa parte de aceitar, fazer as pazes com o passado. E olhar para o nosso passado, dar um lugar especial para ele e dizer: tudo bem, foi assim como foi, eu aceito e agora, a partir de hoje, eu vou fazer diferente com a minha vida. Mas Exatamente. seguir para a vida, dizer sim. Eu sempre falo, gente, sim à vida, para a sua vida, para a sua história, para o novo. A gente tem que buscar o novo. Mas para conquistar o novo, a gente tem que primeiro limpar.
olhar para dentro de nós e nos curar. Tirar a poeirinha do velho, né? Tirar a poeira do velho e olhar para o novo. Organizar e seguir para a vida. Eu sempre acho que viver é muito maravilhoso e nós estamos numa posição maravilhosa, muita facilidade, né? Acesso a muita informação. Então, eu honro muito meus ancestrais nesse sentido, agradecendo diariamente pela vida boa que eu tenho, né? Tanto acesso à saúde. Olha, a gente conversando com várias pessoas de vários países e parece tão próximo. Oportunidades, né? Exatamente, e a gente só tem isso, né? Porque lá atrás teve muita dor para que a gente pudesse hoje estar aqui. E eu honro todas vocês e agradeço os ancestrais de vocês pela vida de todas vocês que estão aqui. A Patrícia, querida, que mandou um beijo para nós. Também nossa amiga de curso, querida. Ai, a minha irmã também, a Marilene, a minha irmã mais velha. Ah, é? Linda, maravilhosa. Sim, ela também está aqui na live. Ah, que legal, que legal. Então é isso, é a gente olhar, primeiramente, é sempre sobre a gente, né? É sempre sobre o nós. Porque quando você fala, ai, a gente, isso, a gente é muita gente. Então, você primeiro olha para você primeiramente se cura, porque quando você se cura, você cura toda a sua geração. Todos aqueles que vieram antes e todos aqueles que ainda virão, né? Sucessivamente. É verdade, é verdade. E a gente não pode esquecer que nós vamos ser os ancestrais dos nossos filhos, né? Verdade. Então, que eles nos honrem, né? Vamos fazer o nosso melhor. E é tão bom isso, gente, tão bom. Eu sempre brinco que crescer dói muito, né? Sabe, adolescente, quando tá ficando muito alto, ele tem dor nos ossos, dor no joelho. Então, e assim é a expansão de consciência, né? Crescer dói, mas é libertador. É libertador e chega uma época na nossa vida que a gente está com mais curas, não é, do que doenças, porque a gente adoece em todos os níveis do nosso ser e as curas são necessárias, principalmente para nós mulheres. Nosso feminino é muito ferido e a gente tem que honrar essa longa fila de mulheres que foram necessárias para que a gente estivesse aqui hoje, né? Dia 6 de dezembro de 2023. E quando a gente honra, né, Gê, quando a gente olha para tudo como foi, e quando a gente cura todas essas dores, quando a gente começa a olhar para frente, começar a caminhar. Porque a constelação é isso, né? A constelação é uma tomada de consciência. Constelação não tem julgamento, não tem religião, não tem cunho religioso. Não então tem. A gente traz, o que a gente traz? A gente traz você a consciência, para que você possa olhar com amor para o seu problema, para a sua história, né? Trazendo fora todo esse sentimento que você tem dentro, mas que você não gostaria mais de sentir. Sim, e é um processo, né? A Nadir, também nossa amiga de curso daqui, fofinha, amo ela demais. Isso é muito bom essa interação. Gente, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, mas esse assunto a gente podia ficar aqui 2 horas e a gente ainda não terminaria, né? Porque tem as nossas relações na amizade, nos negócios, né? Com pai e mãe, com família. Então, é só lembrar, né, que quanto mais nós estivermos no nosso lugar, mais forte nós ficamos. Quanto mais nós curarmos e aceitarmos tudo que houve, mais força no presente nós teremos. Né? Isso mesmo. Então, e nas amizades é uma busca, também, né, Gi? Sim. Permissões, né, que a gente precisa ter e ser forte, estar no nosso lugar. Tem mais alguma coisa que tu queria falar, Mari? Não, acho que falamos tudo, né? Que nós pontuamos na live para trazer para as pessoas um pouquinho sobre as empresas, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem como honrar suas empresas e as empresas começam a ter falimento. E é isso, eu acho que a gente trouxe um pouquinho de cada ponto que pode ajudar, né?
Depois, se vocês quiserem botar lá no direct alguma pergunta, algum assunto para a próxima live, que eu e a Mari, nós vamos fazer 3 lives. Isso. Sobre esse assunto. Então, se alguém tiver alguma questão, alguma história para contar, coloca lá e a gente faz uma explanação na próxima live. É muito legal isso, gente. Eu acho que eu vou tirar uma cartinha para nossa live. As Ai, pessoas que estão aqui. Aquela que mulheres curam? Não, as mulheres curas eu tirei de manhã. Então, porque era o tema sobre mulheres, né? Sim. A Aline me convidou porque nós estávamos falando sobre a rivalidade entre mulheres. E aí as minhas cartinhas, eu trouxe até um livro também, que eu ganhei de presente da minha irmã, da Marlúcia. E é muito importante isso, de olhar para isso. Eu sou muito assim, ou as pessoas me amam, ou elas... Não digo odiar, porque é uma palavra muito forte, né? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, rapidinho, sobre a minha relação com a Aline. Nós nos conhecemos no curso, ela fez o curso junto comigo, e no presencial, eu via ela me olhava diferente. Ela me achava uma pessoa arrogante, ela me achava... Um dia eu cheguei nela e ela estava lá em pé, e eu cheguei nela e falei para ela assim, ô menina, qual que é o seu problema comigo? Qual que é o seu problema comigo? E aí eu disse para ela assim, olha, isso tudo que você pensa sobre mim, não é sobre mim, é sobre você. E eu falei para ela, olha para isso. Dá uma olhar para isso. E o feminino tem isso, né? Tem isso, é competição. O feminino tem isso, Então ela isso olhava muito ancestral. e via uma dor. E eu senti isso. Eu cheguei nela com amor. Se fosse outra pessoa dizer, ô louca, vai embora, né, sua louca. Não, mas ela, com toda a humildade, ela olhou para mim e disse, agora é o momento que eu preciso me curar. Eu preciso olhar para minha avó, olhar para minha mãe. E foi o que ela fez. Ela me escreveu, Mari, eu me curei. E eu falei para ela, ótimo, agora caminhamos juntas. E ela me convidou para a live e ela falou sobre isso. Olha a humildade dela, gente. Somente uma pessoa humilde consegue olhar para você, que eu cheguei nela e disse para ela, por que você sente isso? Isso não é sobre mim, é sobre você. Por isso que eu digo, quando uma pessoa vem criticar você, quando ela vem falar para você, essa pessoa está muito ferida. Ela tem muitas dores. Então nunca é sobre a gente, sabe? Nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Né? O que eu vejo no outro é o que eu preciso curar em mim. Às vezes a gente não entende porque que a gente empatiza, né, com essa pessoa, e geralmente são ressonâncias, né? Coisas que a gente vê nela, que a gente tem ou que a gente queria ter, né? E eu acho tão importante essa união do feminino, o quanto a gente pode ser contribuição uma para outra. Eu tenho um hábito de dividir muito meus estudos, as minhas ideias, eu gosto de dividir. E eu acho que o feminino também é isso, né? É compartilhar. Compartilhar. Nós não precisamos competir uma com as outras. Nós podemos nos unir, né? Porque não existe... Eu não tenho competição com ninguém. Você me conhece esse tempo e você sabe. Não. Eu não tenho competição com nenhuma mulher. A competição é comigo mesma. Eu também acho. Que a nossa maior rival é a gente, né? E eu levo as pessoas sempre para o mais. Eu não tenho problema de... porque fulano é terapeuta, eu não vou fazer uma live com ela, porque ela vai chegar e vai levar os meus seguidores. Não, eu não tenho isso. Eu acho que o que vem para mim é sobre ressonância, é o que o cliente se conectou comigo, né? Então, quando quem tem que chegar, né? Quem tem que chegar, chega. Né? Exatamente. E eu digo sempre, mulheres crescem com mulheres, mulheres se curam com mulheres. A Ju também escreveu aqui. Então, nós temos que olhar muito com amorosidade uma para as outras. É verdade. Com amorosidade. E eu olho com muita amorosidade para as pessoas. Muitas vezes as pessoas até me ofendem, me tiram do sério, mas eu tô sempre ali no meu lugar. E aí eu volto para casa, eu oro para aquela pessoa e eu digo, aquilo não é meu. Deixo lá com ela, é dela. Não leva tanto pro pessoal, né? Não, eu não levo mais pro pessoal. Por quê? Porque hoje eu posso dizer assim, eu olho para mim
E eu não vou deixar que essa energia, eu não vou deixar a minha energia, a minha vibração boa ser atingida por uma pessoa que ela precisa olhar para ela, que ela precisa se curar. Exatamente. Né? Então eu E não muitas gasto mais a vezes, minha e muitas energia. vezes a gente olha para o outro para não olhar para uma dor que a gente tem, né? Mas quando a Então, gente. É enquanto eu estou isso que. distraída com o outro, com o problema do outro, eu não olho para mim. E às vezes é muito doloroso a gente olhar para Doloroso. nossas dores, para nossos medos. E Mas as vai lá, mulheres. tira a nossa cartinha aí. Vou tirar uma cartinha bem. Deixa vocês verem aqui. Eu vou deixar para você escolher, Gê. Peraí. Ai, peraí. Deixa eu abrir essa aqui. São 4 ou 3? Não, são duas. São duas ou três? Não, só duas. Ah, Qual? são 2. Eu quero a do lado direito. Essa. Se eu ou os meus ancestrais te causamos algum mal, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Ah, que Olha sobre o que a lindo. gente fala, né? Então, eu sinto muito. Mas isso é deles, isso é seu. E eu fico só com o que é meu. No meu lugar. No meu lugar de força. No meu lugar onde eu posso ser leve. E ser eu mesma. E eu acho, na minha vida, eu penso sempre que o viver sistêmico é muito apaziguador, é muito tranquilizador, sabe? Porque a gente fica no nosso lugar, a gente sabe que tudo que acontece tem, né? Muitas coisas estão a serviço e a gente às vezes não vê, mas com o tempo a gente percebe, né? O quanto aquilo serviu, tudo serve para alguma coisa, né? Então, é uma E questão de a olhar, gente né? apaziguar, é verdade, é verdade. Então, a gente, em vez de criticar outras mulheres, vamos levantar, vamos ajustar a coroa de outras mulheres. Gente, eu gosto muito de olhar para as mulheres com amor e eu quero que todas cresçam, que todas tenham bons relacionamentos, que elas sejam amorosas com elas mesmas. Não Que elas se esqueçam que nós aceitem. somos o nosso grande amor. Meu Isso grande aí. amor não é o meu marido, não é o meu filho, meu grande amor sou eu. Porque Sabe, eu tudo vou depende de mim, de mim, de eu sim. estar bem, de eu estar saudável, de eu estar curada. Aí sim, eu posso viver com as outras pessoas, né? Uhum. Eu fui numa mentoria e aí as pessoas perguntaram assim: qual é o seu maior sucesso? Umas disseram: o sucesso é ter tido meu filho, o meu bom relacionamento, o meu bom emprego. Quando chegou em mim, eu disse: o meu maior sucesso sou eu. Imaginei. Aí muita gente falou assim: nossa, que mulher arrogante, prepotente. Não, gente, eu sou o meu maior Não, gente. sucesso. Por quê? Porque eu lutei para estar onde eu estou. Eu curei as minhas dores. E para mim isso é um sucesso. Né? E eu olho assim, eu sou o sucesso da minha mãe. Quando a gente olha, eu sou o Exatamente. sucesso da Nós minha mãe. somos o presente dos nossos Sente? Dos ancestrais. ancestrais. A E eu bola sempre da digo, vez aqui sou eu, pois é, e eu não sempre é? digo, gente, e eu tenho uma frase que eu carrego comigo de uma mentora maravilhosa, que eu até falei para você, né, se você não conhecia, eu digo sempre, aonde eu for, eu tenho mãe e eu tenho pai. Né? Gente, e a nossa relação com os nossos irmãos, a minha relação com os meus irmãos hoje é totalmente outra. Eu, no meu lugar de irmã, ajudo como eu posso, mas não entro mais para salvar ninguém. Mas entro ali com a minha Exatamente. amorosidade, às vezes uma palavra. Mas se me procurar e me perguntar, eu digo. Mas se não, eu não me intrometo mais na vida deles. Eu deixo com eles o destino deles. E eu dou para eles força. Eu não tiro mais a força deles. Então, viver sistemicamente é leve. E quando a gente ajuda uma pessoa que não pediu ajuda, a gente tira ela do lugar dela e sai do nosso lugar. Isso aí. Não é? Então a gente tem que cuidar muito isso. Verdade. Essa síndrome de querer ajudar todo mundo, né? Então, a síndrome da salvadora, né? Eu já fui muito. Eu já tive todas as síndromes que vocês imaginaram. Eu tive todas e mais um pouco também. E ainda devo ter muitas aqui. Eu já tive todas essas síndromes. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês também, para a gente encerrar.
eu eu não fazia live. Porque eu tinha tanto medo da crítica dos outros. E nessa minha última formação agora, gente, eu deixei lá tudo. Eu não me importo mais, as pessoas podem dizer para mim, ah, como você tá feia, como você não fala bem. Gente, eu digo para vocês, hoje eu posso transbordar na vida do outro, vir aqui fazer live e ser eu mesma. E essa cura para mim foi... Eu vou encerrar o meu 2023 com mais gratidão, mais grata do que eu sou, porque eu sou uma pessoa muito grata, muito, muito, muito assim mesmo. E assim... A gratidão a gratidão é você ser grato, você olhar para a vida e dizer o sim a ela. Era o que me faltava, era vir aqui, me mostrar e transbordar na vida do outro. E porque conhecimento, quando você fica com ele só para você, gente, ele não vale nada. Então, o que nós podemos fazer? Tudo que eu sei, eu gosto de transbordar e levar para o outro. E agora eu posso levar, porque eu posso... E isso abre espaço para o novo, né? Abre espaço para o novo. Eu aceito o convite. Hoje eu fiz 2 lives, gente. Nunca na minha vida que eu imaginaria que eu teria a capacidade de chegar aqui no Instagram e me apresentar. Eu sou ótima para fazer meus posts, de dizer ali todo o meu conhecimento. Mas agora eu chegar aqui e falar para vocês, e eu estou aceitando convites. Então, eu sou muito boa no escrever, sabe? Se tiver que escrever lá, eu vou escrever. Mas também é um treino, né? Também já fiz muitas liberações para que eu tenha essa força, né? De me expor, porque isso é muito medo muito medo de julgamento, né? Que a gente tem. É verdade. Então, é uma questão também de se liberar, fazer terapias vibracionais, holísticas, para que a gente possa se permitir a fazer algo diferente, honrar nossos ancestrais, estando aqui na internet com tanta facilidade, né? Pois é. Tem até filtro, e eu esqueci de usar o filtro, que era o meu sonho. Ah, mas a próxima. Na próxima eu vou botar filtro, gente. Gente, e quem sentir que precisa de alguma cura, que o que nós trouxemos hoje ajudou vocês de alguma forma, se vocês quiserem nos chamar no direct, tanto eu como a G, nós estamos aqui, o que nós podemos fazer é olhar com vocês para essa dor. Né? Se vocês sentirem que vocês precisam de se curar, porque todo mundo precisa. Todos nós vivemos num mundo que hoje em dia nós precisamos olhar para a nossa cura. Porque hoje em dia, gente, a nossa saúde mental é o que nós temos de mais valioso. Exatamente. De mais valioso. Então, se quem de vocês está aqui, que sentir no coração, que necessita, nós estamos aqui por vocês. Isso, se quiser compartilhar alguma história, alguma vivência, para que a gente tenha um assunto bem interessante na próxima live, a gente está aqui aberta. Mari, e se não gratidão. Sentir... Gratidão pela tua presença, porque lá na Suíça, que horas são agora? 11 horas? 00:22. Meu Deus, gente! Mari, querida, vai descansar. Hoje é a segunda live que ela faz. Gratidão. Boa noite para todo mundo. Mari, tu sabes que tu mora no meu coração, tu é uma amiga. A gente já dividiu várias dores e também muita coisa boa. E eu vou estar sempre aqui para ti e para todos vocês. Sou eu quem agradece. Me senti muito honrada e privilegiada por estar participando dessa live, pelo seu convite. O próximo será eu te convido. Aí não vai dar tanto pepino, provavelmente. E eu agradeço, eu honro cada um de vocês que estão aqui, honro os seus. Eu desejo uma noite maravilhosa para vocês. Nosso entrou. Boa noite, Patrícia. Boa noite, meninas. Gratidão pela presença de todas vocês. Beijo, fique com Deus. Tchau, Mari. Tchau. Gratidão.